Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui neste momento, Senhor, começando esse trabalho, começando mais esse processo, Senhor, de luta, de guerra espiritual, batalha pela fé, trazendo pessoas para o teu propósito, trazendo pessoas, Senhor, para o teu processo, chamando as pessoas para o poder do Evangelho, para o nome poderoso de Jesus. E eu quero nesse momento abençoar pessoas que estão conosco, Senhor, nessa caminhada, nesse processo, nesse trabalho que fazemos, que nós estamos chamando pessoas para a hora nona, no momento em que trazemos o poder do nome de Jesus, pela morte que ele teve na cruz e pela autoridade que ele nos tem deixado, tem dado, e pela presença e o poder do teu Espírito Santo nas vidas e nos corações, que eles possam receber, que eles possam ser tocados, que eles possam ser alcançados. E se houver, Senhor, qualquer impedimento que trabalhe contra agora a bênção do Senhor na vida dessas pessoas, Senhor, eu quero profetizar, eu quero declarar, eu quero em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, declarar uma palavra que traga liberdade, que eles sejam alcançados, sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, estamos aqui, mais esta sexta-feira, que sempre que o Senhor nos conceder, vamos estar aqui, costumamos dizer que é a hora nona, porque é a hora em que Jesus morreu e também a hora que Pedro chegou, manifestando a grandeza do Evangelho, mesmo depois da ressurreição de Jesus, ele encontra aquele coxo de nascença, do tempo formoso, ele diz, olha, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, em nome de Jesus. E então podemos dizer que, com certeza, com os 3 anos e meio de Jesus na terra, e depois da morte e ressurreição, com a autoridade que ele deu para os seus discípulos, que ele deixou para a sua igreja, quando ele diz, ide por todo o mundo, pregue o meu evangelho para toda criatura, aqui estamos nós, né? Graças a Deus, segundo a graça, segundo a misericórdia, segundo a bondade do Senhor, para fazer isso, e em nome de Jesus. Nesta tarde, eu quero dizer para você que eu vou trazer posicionamentos, e vou trazer direcionamento, que vai ajudar você a mudar de ciclo. Sabe, quando uma pessoa consegue abandonar a bebida, que está escravizado, é uma mudança de ciclo. Quando você consegue ser liberto de um ódio, muitas vezes, desejo de vingança, e você sai daquele processo, é uma mudança de ciclo. Quando o homem consegue ter, sabe, depois de muito tempo, a vontade de, depois do trabalho, voltar para casa, ficar com a sua família, pode ser uma mudança de ciclo. Ei, vou falar para você, enquanto nós estamos aqui, Deus está trabalhando em muitas igrejas, em muitos lugares. Isso aqui é só o início, que eu creio que é só o início, porque Deus tem muitas coisas para fazer em muitas vidas e em muitos corações. Nessa sexta-feira, nós vamos trazer também um texto, quando diz que um dos chefes da sinagoga estava com a sua filha moribunda praticamente, para morrer, e ele soube que Jesus estava em algum lugar, ele desceu, sabe, daquela imponência dele, e foi atrás de Jesus com a multidão, e pedir para que ele viesse orar pela sua filha, abençoar a sua filha, e foi forte, foi maravilhoso, e nós vamos falar sobre isso nessa tarde. Antes, preciso falar para vocês, lembrar a todos, que a plataforma, ela quer que as pessoas conversem, interagem, e todas as pessoas que têm canal, eles falam a mesma coisa, porque é o padrão da plataforma, né? Então eu queria pedir para você, que faz parte da nossa comunidade aqui, você que está inscrito no canal, nós oramos para vocês todo dia, para que abençoe o trabalho de vocês, abençoe a família de vocês, que Deus ajude que vocês possam se organizar e Deus leve vocês dentro do projeto dele, dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que vai ser bom para vocês, que vai ser muito bom para o seu futuro, para que Deus venha trabalhar. Ajude, entre com graça, com força, com sabedoria, com recurso, que Deus concretize o desejo e o sonho do coração de vocês, desde que ele esteja em sintonia com a vontade de Deus. Então vocês são uma bênção. E nós queremos que a nossa família cresça. Mas o nosso objetivo maior é que o evangelho seja chegado no maior número de pessoas. O que o Senhor diz, o que ele nos pede, aquele que nos ensina, aquele que nos ordena, é que a gente faça o possível. Fazendo o possível, para ele, está resolvido. Então, o que nós devemos fazer? Se você quer me ajudar, que esse canal chegue a mais lugares, mais pessoas, que a plataforma veja que o trabalho é relevante, então você deve ajudar
Apresente nosso trabalho para outras pessoas, compartilhe para os amigos, peça para que outras pessoas se inscrevam no canal. E também, se puder dar um like, se você quiser também, depois que você vê nossos vídeos, você fala assim, nossa, eu queria de ter uma participação mais próxima do trabalho que eles fazem. Nós temos uma comunidade do WhatsApp que todos os dias tem gente orando, gente pregando, tem outros pastores, tem missionários, tem mulheres também lá. De repente você gosta de conversar com mulheres, de repente você gosta de participar de outros tipos de trabalho, como oração, campanhas. Nós temos também lá na nossa comunidade. E você venha fazer parte da nossa família, porque nós estamos aqui, estamos no WhatsApp, estamos no Instagram, estamos por todo lado, porque nós somos a família do Senhor Jesus. E também estamos junto com outras pessoas, nós não temos muro, nós não temos barreira. Onde tiver uma pessoa ali que é salvo, estamos junto com eles, estamos para ajudar, para somar, para participar. Não temos problema com placa de igreja. Você pode ser da igreja que você gosta, que você se sente bem, que você está feliz. E é isso que queremos, porque se alguém também aqui não tem nenhuma igreja, nós não vamos levar a pessoa para uma igreja fixa. Nós queremos que você vá numa igreja e se sinta bem. Se você está lá, se sente bem, a palavra está falando com você, você se sente acolhido, se sente abençoado, nós também estamos felizes junto com você. Amém? Dito isso, nós vamos então ler um texto na palavra de Deus aqui no livro de Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 18, que diz: E dizendo-lhe ele essas coisas, chegou um chefe da sinagoga, e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. Irmãos, nós vemos que Jesus ele não tinha um padrão único de pessoas. Ele se dava muito bem com todas as pessoas. Eu costumo dizer, pelo que a gente lê, estuda e se envolve muitas vezes na nossa rotina, lendo aquilo que foi deixado, eu costumo dizer que Jesus ele tinha o cheiro das ovelhas, porque ele estava no meio do povo o tempo todo, sabe? Ele não era uma pessoa elitizado, que ele ficava assim só na casa de bacana, sabe? E se promovendo com os bacana, sabe? Como a maioria faz, né? As pessoas que são da sociedade, podem ver, eles estão lá entre eles, só tirando fotografia, viajando, passeando, entre eles. Mas Jesus não, ele estava ali com o povo. Você vê que nós pregamos esses dias que ele estava lá com Mateus, publicano, chamou ele para ser apóstolo dele, para fazer parte da comitiva dele. E ele estava ali. Mas se chegasse uma pessoa também da nata para conversar com ele, ele não fazia também acepção. Este homem, por exemplo, era um dos chefes da sinagoga, ele era uma pessoa importante, mas ele pertencia também àquela classe religiosa, que mais tarde depois se organizaram, né, junto com aqueles outros políticos, aquelas pessoas que se organizaram até para crucificar. Mas ele, naquele momento, ele veio como chefe da sinagoga. Então eu acredito, na minha mentalidade, que para ele teve que vencer barreiras. E a primeira coisa que eu quero falar para você, um direcionamento que pode muitas vezes fazer diferença na sua vida. De repente você passou em frente de tantas igrejas, de repente você passou por muitos convites para ir na igreja. Olha, vamos lá, tem um culto naquela igreja, tem um culto na outra igreja, tem uma festa naquela igreja, tem um retiro, tem um trabalho bonito lá, vai vir um cantor gospel, vai vir uma cantora gospel, vai ter um pregador bacana lá. E muitas vezes você fala assim, não vou porque eu não vou me sentir bem, não vou porque eu sou de outra igreja, não vou porque meu pai, minha mãe, meu avô pertencem a outra religião. Não. Saia desse pensamento, dessa mentalidade e vá. Porque o chefe da sinagoga, irmãos, ele viu que Jesus estava no meio do povo curando, mas ele não pertencia àquele grupo dele. Mas naquele momento que a filha dele estava praticamente morta, ele falou, é o recurso que eu tenho, é lá que eu vou. Então, direção é quando você sai, muitas vezes, da sua mente, daquilo que você sempre acreditou até hoje, e você vai para o novo. Você vai para o novo, você entende? Você precisa ir para o novo. Lá está a resposta, eu vou lá. Deus está abençoando lá, eu vou lá. Alguém foi curado lá, eu vou lá. Alguém foi liberto das drogas lá, eu vou lá. Alguém foi curado de alguma doença, eu vou lá. O direcionamento que Deus fala com você hoje é isso daí. De repente você está numa fase difícil da vida, você está com a carteira profissional para cima e para baixo, não consegue arrumar uma vaga de trabalho boa. Talvez precisa que alguém impulsione você,
Cancele impedimento que está na sua vida, coisa que trabalha contra a sua vida, pode até ser mesmo um trabalho de feitiçaria, alguma coisa que fizeram contra você. Pode ser ter uma maldição que venha hereditária na sua vida, pessoas que têm ódio, pessoas que armazenaram na sua vida coisas contrárias. Mas você sabe que em algum lugar está acontecendo. Está acontecendo campanhas, estão orando, estão repreendendo, estão cancelando, tem gente com o joelho no chão, tem gente louvando, adorando, e o mistério está lá. O que você precisa é ir para o novo. O que você precisa é ir para o novo. Porque aquele chefe da sinagoga, irmãos, eu acredito que ele teve que vencer primeiro a resistência dele mesmo. Dele mesmo. Que ele falou, nossa, mas eles vão me ver lá. Eu sou o chefe da sinagoga, sou uma pessoa importante. Agora estou lá com esse homem que anda com o povo, anda com os gentios, cura um, cura outro, conversa, e eu estou lá no meio dele, o que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Mas ele saiu dessa mentalidade e foi para o novo. Então a primeira direção que eu trago para a sua vida, e para a vida de todos que estão precisando, porque estão vivendo uma fase difícil, de repente você falou, eu lutei de tanto, não consegui parar de fumar. Lutei tanto, não consegui parar de beber. Estou lutando tanto, não consigo parar de usar droga. De repente a sua capacidade, a sua força está lá. Eu quero falar para você. Que eu estava, antes da pandemia, eu fui ajudar um pastor amigo meu que ele ia operar, e acabei ficando mais de 2 anos lá, fazendo um trabalho para ele, à tarde. Porque ele fazia à tarde e fazia à noite. Então ele teve uma operação. Eu falei, eu fico lá para você. Ele falou, nossa, você faz para mim? Fiquei com ele lá. E eu chegava lá, e pessoas muito simples. Vinha pessoas que estavam usando droga, pessoas que estavam desempregadas, pessoas que estavam esperando processo para se aposentar. E eu quero chamar a atenção de um caso que me chamou, que falou comigo, falou forte comigo, que eu percebi a mão de Deus trabalhando aonde o povo de Deus está. Onde tem pessoas orando, a mão de Deus está ali, viu? Você recebe isso, você pode acreditar nisso? Você pode ter esse pensamento, essa fé? Porque você não pensa que Jesus, ele foi do tempo de 2.000 anos atrás. Você não pode pensar, não, Jesus foi de 2.000 anos atrás. Não, o pastor está falando alguma coisa de 2.000 anos atrás. O pastor está falando alguma coisa que aconteceu. Não pense assim, não. Não pense assim, não. A Bíblia diz no livro de Hebreus que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Eu posso até morrer hoje, mas semana que vem ele continua operando. Pode ser que aconteça um desastre, quando morrer muita gente, ele continua. Sabe por quê? Porque na Bíblia diz assim, onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas no nome dele, ele se faz presente. Aquilo que você vai levar diante dele, o propósito que você vai levar diante dele, aquilo que você precisa, aquilo que você quer, aquilo que você está esperando, é isso que vai determinar o resultado da ação. Eu vou falar para você. E tem uma senhorinha que vinha, ela vinha de longe, sabe? Eu acredito que ela andava mais de 1h30, porque tem lugares que a pessoa mora que o ônibus não ajuda, né? Eu sei que ela vinha de longe, eu falei, nossa, a senhora vem de lá, vem daqui lá. Porque depois da reunião eles vinham conversar, sabe? De uma maneira muito paciente. Esse pastor era um pastor muito amoroso, ele passou também aquele sistema e eu acabei entrando no ritmo dele, acabava o culto, ninguém ia embora, eu vinha conversar com a gente. E a gente acabava sabendo, sabe, da luta e da batalha de cada um. E ela contou para mim, falou assim, olha, eu tenho um problema com meu marido, ele não é uma pessoa ruim. Ele é trabalhador, ele traz as coisas dentro de casa, ele paga as contas. Mas só que antes de ele vir em casa, ele passa no bar e bebe. E depois ele volta ignorante, atrasado, grosso. Eu falei, você convidou ele para vir na igreja? Ele falou, nem pensar, ele não gosta de pastor, não gosta de igreja, sabe? Ele fala até mal dos pastores. Mas eu acredito que orando aqui, a campanha, fazendo aqui, o processo, Deus vai fazer uma obra na vida dele, Deus pode mudar a vida dele. E eu trago a camisa dele aqui, e tem uma semana que nós fazemos a campanha com água, tem gente que acredita, tem gente que não, e nós abençoávamos uma garrafa de água, eles levavam para casa, ponhavam no café, ponhavam no chá, dava para a pessoa tomar, e ela fazia, e vinha, e nós íamos orando. Irmãos, quando foi, porque antes de acabar o domingo, ela falou para mim, que já fazia 17 dias que ele não chegava bêbado para casa, ele chegava quieto, ele tomava um banho e ia descansar. Aquele ímpeto da violência dele, de que ele saiu dele, aquela situação, sabe, que controlava a vida dele, saiu dele.
E ela estava muito animada. Aí depois chegou a pandemia, né, que meus filhos também falaram para mim, eu falei: "Pai, dá um tempo, fica em casa, a gente ajuda no que precisar, se for o caso, se você precisa da gente, dá dá um toque, porque está muito complicado". Aí eu acabei, você sabe, a gente é compatível, né, meus filhos já são adultos, não moram comigo mais, têm a vida deles, mas a gente tem que criar um vínculo de amizade, de respeito, e ouvir o que eles falam, né. Nunca se sabe o dia de amanhã. E aí eu peguei e falei: "Pastor, eu vou dar um tempo, agora vocês vão fazendo aí que eu vou fazer outra coisa". Mas até aquele momento que nós estávamos lá, 17 dias, ela falou que Deus estava tomando a frente, irmão. E eu pergunto para você, eu nunca vi o rosto desse homem, eu nunca fui na casa dele, eu nunca cumprimentei ele, mas eu tenho a certeza que Jesus foi na casa dele, eu tenho certeza que Jesus honrou a fé daquela mulher, eu tenho certeza que Jesus estava trabalhando forte, né? Depois eu não vi mais ela, mas sempre orei para que Deus completasse a obra da vida dela. Por que estamos falando isso? Porque nós estamos falando que o chefe da sinagoga procurou Jesus. A situação dele já acabou, os médicos já tinham resolvido, os familiares também já estavam ali se conformando com a morte, mas ele falou: mesmo que minha filha não ressuscite, eu vou fazer meu último esforço, eu vou ter fé. Então a direção é essa: saia do comodismo que você está, saia dessa fase que você está travado, você está parado, você está preso no desemprego, você está preso na droga, muitas vezes seu casamento está acabando, é só gente mandando você separar, só gente mandando você parar com tudo. Muitas vezes a situação está difícil. Quem trabalha na rua, muitas vezes precisa de venda, precisa de orçamento. Você tem que sair e ir para o novo. Ir para o novo. Se você tiver um lugar perto da sua casa, na cidade, porque nós falamos para muitas pessoas, e você sabe que naquela igreja está tendo testemunho, as pessoas estão falando: olha, ali acontece, então Jesus está ali. Jesus está ali, eu posso até nem conhecer seu pastor, eu posso nem conhecer sua comunidade, eu posso até nem conhecer as pessoas que fazem parte dessa obra, mas se está acontecendo o milagre, se está acontecendo a resposta, Jesus está lá. Saia do comodismo. Vá lá, chegue lá falando assim: ó, eu não conheço essa igreja, eu não conheço essa forma de trabalhar, mas eu preciso que vocês me orem por mim, me ajudem em oração. Porque ele fez isso, ele chegou do nada assim, não fazia parte do movimento, e veio lá. E a Bíblia diz que Jesus foi com ele, na casa dele. Olha que forte, irmão. Eu acredito que Jesus também, no meu trabalho, no nosso trabalho que nós fazíamos aqui, Jesus foi com aquela mulher também, porque nós orávamos forte, viu, gente? Não orava fraco, não. A gente orava forte mesmo. A gente orava no começo do culto, nós orava depois que cantava, nós orava na hora da oferta, orava depois da oferta, orava depois que chamava todo mundo para frente, orava para final. Olha, nós orava. Nós orava. O lugar ali era saturado do poder de Deus. Pense no lugar saturado. Teve dia que nós estávamos orando ali, até as vendedoras do comércio em volta, lá onde acabou o culto, correram lá e falou: olha, nós estávamos trabalhando, mas nós pedimos 15 minutos para vir aqui para receber uma oração, porque tá forte, estamos sentindo lá fora a presença de Deus que está nesse lugar. Eu falei: tá mesmo, porque o negócio aqui tá forte. Tá muito abençoado, sabe? Os demônios eram expulsos, pessoas eram curadas, mas não porque a gente fazia, mas porque nós éramos sinceros naquilo que estávamos fazendo. A gente fazia de fé, fazia de boa vontade. Nós não fazíamos para promover, eu ia lá, fui lá ajudar o meu amigo lá, sabe? Não pedi nada para ele. Fui lá simplesmente, sabe? Sabendo que aquele lugar precisava de uma assistência. E eu fiquei muito feliz de poder ser útil, sabe? E sempre fazemos isso. Às vezes algum amigo meu passa aqui: vamos no hospital? Vamos lá no culto, numa célula, vamos em tal igreja, vamos. Eu não vejo quantidade. Porque Paulo pregava para 8 pessoas, para 15 pessoas. Quem sou eu, então, se eu pregar para uma, tá bom, tá ótimo. Reclamar por quê? O importante é que quando o Senhor voltar, nos achar nesse sentimento, nessa fé, sabe, de estar fazendo aquilo que ele mandou. E aquele homem foi, ele venceu ele mesmo e foi lá. E quando ele volta para a casa dele, o que ele encontra lá, meus irmãos? Uma forte resistência. O segundo posicionamento que eu passo para você agora já é um posicionamento. Passei uma direção que lá, agora eu vou trazer um posicionamento. Porque o posicionamento é quando você sai de uma situação de ir para onda, sabe? De você ir no automático. Você já viu? Você deve ter visto enxurrada quando chove.
Você deve ter visto, não sei se tem rio, na minha cidade tem rio, mas se na sua cidade não tem rio, quando chove, não tem aquela enxurrada forte, vem garrafa, vem caixa de leite vazia, vem papel, aquela coisa, sabe, arrastando. Uma grande parte de pessoas, irmãos, ele está sendo arrastado por uma onda, sabe? Do jeito que todo mundo vai, vai. Se todo mundo bebe, bebe. Se todo mundo briga, briga. Se todo mundo trai, trai. Se todo mundo, sabe, faz o que uma coisa que fala palavrão, todo mundo fala. É uma onda, é um arrastão. E tem hora que tem que falar, não, eu vou sair fora dessa onda, eu vou sair desse automático. Mas quando ele chegou lá, Jesus também, a onda estava lá. Aquela avalanche de gente que pensa o contrário, que fala o contrário, que não toma atitude, não te ajuda em nada, não te favorece em nada, mas está lá. Ah, Deus, nossa, que é isso aí? Quem que o senhor trouxe aqui? Ah, eu trouxe Jesus, aquele que está pregando, está orando para as pessoas. Mas, viu, você perdeu seu tempo, porque a menina está morta. A menina está morta. Sabe? Desse jeito, a menina está morta. Então você vai achar muitas vezes pessoas que quando você decide ir de encontro com Deus, alguém fala, você vai perder seu tempo. Você vai ficar crente para quê? Você é muito novo para seguir Jesus. Espera casar para seguir Jesus. Espera ficar velho para seguir Jesus. Não, não vá atrás de Jesus agora, não. Não perca tempo, porque eu ouvi falar isso daquela igreja, eu ouvi falar aquilo daquele outro pastor. É a onda contrária. Não te ajuda, não soma. Fica curtindo o seu luto, fica curtindo o seu sofrimento, fica curtindo a sua dor, a sua desgraça. E esse fermento forte, irmãos, Jesus encontrou com ele. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. É muito forte. Jesus, ele não discutiu com aquelas pessoas, ao contrário. Ele não bateu boca com elas. Ele viu que aquelas pessoas estavam lá, sabe, criando obstáculo, desfazendo, desmerecendo. Ele não bateu boca, não discutiu, não questionou. Ah, mas ela está morta já, ela já morreu. E vamos fazer o funeral, não adianta. É perder tempo. E ele pediu pro pai da menina, falou, olha, peça para essas pessoas saírem daqui e deixa que só eu e a menina aqui. Aí, de uma maneira educada, ele falou, faz favor. Já que, se fosse nós, a gente dizia assim, não ajuda, não estorba, faz favor. Já que tu não vai ajudar, não atrapalha, sai da frente, pelo amor de Deus. Quanta gente faz isso, né, irmão? Não ajuda e fica atrapalhando. Né? Aqui no interior de São Paulo, a gente fala estorvando, fica estorvando aí, né? Atrapalhando as pessoas, vai, né? O pessoal mais assim, da molecada mais nova, ele fala pedala, né? Pedala! Tá ajudando, pedala! Sai! Tá curtindo a desgraça do homem, o luto do homem, a dor do homem, não vai ajudar, vai ficar atrapalhando ainda. Fica na sua, né? Os mais adiantadinhos, fica na sua, vai cuidar da sua vida, fica na sua. Mas o homem falou, por favor, vou fazer o que ele está pedindo, se retirem. E quando as pessoas saíram, veja bem, meus irmãos, veja o passo da direção, o resultado da direção. Jesus se aproxima da menina, ela fala, ela não morre, ela só dorme. Pegou a mão da menina e disse, levanta. E naquele momento a menina levantou. Sabe por quê? Estava ali alguém que tinha solução. Estava ali alguém que tinha a resposta. Sabia que tem gente, irmãos, ele fica a vida toda. Ah, meu avô bebia cachaça, meu pai bebia cachaça, meu pai era bom de briga, meu pai não sei o quê. Ele fica naquele ritmo, ele não sai daquele ritmo. A vida está travada, a vida está bloqueada, ele está enrolado, está vendo que as coisas não acontecem, não muda nada, e ele fica naquela mentalidade, não, porque o meu avô, porque o meu pai, porque eu tenho esse sobrenome, porque eu vou jogar bola, eu bato, eu apanho, porque não sei o quê. Não sai disso, irmão. É preciso sair, ir de encontro com aquele que tem resposta, que tem novidade, que tem mudança. E agora ele pega a menina e sai com ela andando, sabe? No meio daquelas pessoas. E as pessoas ficaram com aquela cara, irmãos, olhando um para o outro, falou, como é que pode uma coisa dessa? Essa menina estava morta. Mas isso aqui tem muita gente que quando ela for chegar nesse ponto de ver essa situação, vai ser tarde demais. Você sabia que a Bíblia diz que morrendo o homem, segue-se o juízo? Você tem um período da sua vida que você é dono de todas as decisões que você toma.
Você está comigo agora aqui vendo essa live, você pode falar, eu vou tomar um chá, vou tomar um café, sabe? Eu vou tomar um pouco de água, eu vou ficar um pouco deitado, vou ficar um pouco sentado, vou ficar acompanhando. Essa liberdade é a sua autonomia que você tem. Mas, futuramente, cada um de nós vamos ter o resultado das nossas escolhas, porque a Bíblia diz, morrendo o seu homem, segue o seu juízo. As nossas escolhas, aquilo que vai acontecer com a nossa vida, vai ser resultado daquilo que somos, daquilo que fazemos. Então você tem muitas escolhas hoje. Você tem muita coisa que você pode fazer. Tem coisa que você pode ir atrás. Tem decisões que você pode mudar. Você sabia que tem muitos casamentos que terminam, irmãos, porque a pessoa trava no meio da decisão? Às vezes o homem poderia pensar assim, nossa, eu vou procurar minha mulher e vou falar para ela que eu vou procurar ser um cara melhor daqui para frente, porque Deus está me instruindo, Deus está me capacitando, estou tendo inteligência para isso, estou tendo a graça de Deus para isso, estou tendo, sabe, a plenitude do céu para isso. Mas ele não faz. Sabe por que ele não faz? Porque alguém colocou nele aquela turma que estava lá no gorando a menina morta, aquela turma que trouxe o contrário, falou, não, você não pode ser assim, você tem que fazer desse jeito, você tem que... Essas pessoas não te acrescentam nada. Essa mentalidade não te acrescenta nada. Tem muitas mulheres, muitas vezes, irmãos, o casamento dela tá difícil. De repente ela poderia ter uma mentalidade melhor, alguém que tem instrução do céu, chegar para ela e falar, viu, você já pensou fazer diferente? Você já pensou, em vez de você enfrentar essa situação, você procurar lidar com mais educação, lidar com mais humildade? A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a casa. De repente você daqui para trás ergueu a voz demais, cobrou demais, exigiu demais. De repente, mudando. Quem sabe o Espírito de Deus começa a fazer diferente na sua vida, mas não faz. Sabe por que não faz? Porque a cunhada fala que não é para fazer, porque a mãe não é para fazer, porque a colega do WhatsApp fala que não é para fazer, porque lá no Instagram falou que não é para fazer. E fica naquela turma que está vendo a morte, está quase cheirando o defunto já e não muda. Mas eu quero dizer para você, existe muita gente que está fazendo como aquele chefe, que está fazendo como aquele chefe da sinagoga, e falou que isso é uma coisa, eu vou deixar para lá essa turma do contrário, eu vou deixar para lá essa turma que pensa dessa forma e vou de encontro com o novo. Mesmo que falem, eu vou de encontro com aquilo que tem solução, que tem resposta. Você sabia que tem muitos casamentos, irmãos, que estão de pé? Eu estava vendo esses dias um casal, 65 anos de casado. Eu falo, meu Deus, tem tanta gente estudando em universidade, fazendo curso, vendendo palestra, vendendo mentoria, e vendendo livro, e blá, blá, blá. Mas ninguém consegue trazer o segredo das pessoas permanecerem dentro da realidade que Deus deixou. Qual a realidade que Deus deixou? A Bíblia diz que Deus fez o homem e depois ele fez a mulher para que a mulher completasse a vida dele, sabe? E eles fossem felizes. É fácil isso, pastor? Meu Deus, se fosse fácil, gente, se fosse fácil, não havia tanta gente divorciada, não havia tanta pessoa cheia de raiva, cheia de ódio, pessoas pensando o tempo todo, sabe? Em coisas que não deu certo, o que ela falou, o que ele falou, e por que ele fez, e por que ela fez, e tal dia, 45 anos atrás ele falou isso, há 30 anos atrás ela falou aquilo. Gente, pelo amor de Deus, é preciso ir para o novo, é preciso ir para o novo, é preciso ir para o novo. Aquilo que está ficando para trás, são coisas que estão ficando para trás. Aquilo que não deu certo, porque não deu certo. Veja, quando você vai no mercado, você compra um monte de coisas e elas vêm embaladas. Mas depois que você usa aquele produto, a caixa do leite, o feijão, o arroz, a farinha, aquilo que você consome, ela teve um período. Depois daquele período, ela tem que ser descartado. Porque ela já venceu aquela utilidade, depois tem que ter um novo. Então pode ser que
no aspecto da correria do seu dia a dia, você falou: eu fiz assim porque eu entendi assim, eu fiz assim porque me falaram que é assim que é bom, eu fiz assim porque fulano também faz assim, pronto, acabou aquilo lá agora, aquilo lá acabou, certo? O segundo posicionamento que eu falo para você é este: acorde cedo e fala: meu Deus, o que aconteceu ontem, semana passada, mês passado, ano passado, não volta mais. Não volta mais. As pessoas que falam sobre os cultos, que falam sobre esse assunto, falam: mostra uma porta que leva você para 2 anos atrás. Mostra uma porta que leva você a 3 anos atrás. Mostra uma porta que leva você a 5 anos atrás. Não existe essa porta, você não vai mais lá. Você não tem acesso mais a 5, 10, 20 anos atrás. Você não tem acesso àquilo lá. Mas você tem acesso para o novo. Para o novo você tem. Então você começa o dia, você fala assim: meu Deus, o que vai ser bom para todo mundo hoje? O que vai ser razoável hoje? O que vai ser uma coisa que eu vou construir com as outras pessoas hoje? Porque o Senhor disse assim: olha, dos mandamentos que ficaram, dos 10 que foi construído por Moisés, resume-se 2. Você ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. O que eu vou ser bom para aquele que está perto de mim? Se é mulher, se é o marido, se é filho, se é o vizinho. Porque o próximo é aquela pessoa que você está perto dela. O que eu vou ser útil? O que eu vou ajudar? Então, esse novo, você troca pelo velho. Você troca. Ah, porque fulano eu nunca mais vou perdoar, nunca mais vou esquecer. O que você vai fazer com isso? Para que te serve? Eu nunca mais eu perdoo, mas eu não esqueço, porque foi assim. Não, esqueça. Esqueça, porque não vai, sabe, não vai te ajudar. Quando Jesus volta, aquelas pessoas riram dele. Riram dele. Porque ele fala: mas esse homem aí, meu Deus, ele vem aqui agora sabendo que a menina está morta, ele está vendo que a família está constrangida, que a família está sofrendo, que a família está chorando, que a família... Ele vem aqui. Então aquela turma sabe, que torce o contrário, que não te ajuda em nada, não soma na sua vida em nada, mas agora fica secando, está por toda parte. Simplesmente, o pai da menina, ele falou: vocês não estão me ajudando? Por que eu vou ouvir vocês? Eu vou de encontro com quem pode ajudar. Jesus veio ajudar o homem, ele falou: eu não vou nem perder meu tempo com vocês, porque vocês não são dignos do meu tempo, eu tenho coisa mais importante para ser, para fazer. Saia dessa bolha. Não, eu tenho que ir com o bando. Aonde o bando vai, eu vou. Se for para comprar essa roupa, né, compra. Se for para vestir isso aqui, a gente veste. E né, vai no shopping. Aquilo que a Jezabel colocou lá, né, compra. E não sei o quê. Né, é para mostrar, é para fazer. É para ser igual o povão. Eu tenho que ser igual aquele artista. Eu tenho que ser igual aquela outra. Em nome de Jesus. Aonde essas pessoas vão te levar? O que eles vão fazer na sua vida? Porque aquela menina estava lá com eles mortos. A menina dali para frente, ela ia para... Sabe, ela ia para a terra, ela ia ser enterrada. Tava com a turma? Tava com o bando? Tava no clima da sociedade? Tava. Mas aonde ia levar aquele povo? Ia levar para o cemitério. Mas o pai da menina, ele tinha naquele momento o controle. Ele trouxe aquele que pode ter a resposta. E eu falo para você, nessa tarde, você tem a resposta quando você abre o seu coração para o novo, quando você abre o seu coração para aquilo que te dá resultado, quando você abre a sua mente para aquilo que pode fazer diferença na sua vida. Quando você abre o seu coração, a sua mente para aquilo que vai construir o seu futuro, a diferença, porque o que ficou para trás, não se muda. Mas o para frente muda. O para frente muda, porque a menina levantou e foi restabelecida. E assim vai ser na sua vida se você também estiver firme no direcionamento, numa direção certa, se você se posicionar certo, fazer boas escolhas. Você tem que ter critério. Essa pessoa que é meu amigo, ele é meu amigo, mesmo ele me puxa para coisa errada, tá fora, tá descartado. Essas pessoas, elas somam com o meu sucesso ou querem me arrastar o tempo todo para ser igual elas, a ser... sabe, fazer coisas que não ajudam, não acrescentam, eu vou me arrepender mais tarde, tá fora também. Essas pessoas me ensinam a mentir, tá fora também, não serve.
Essas pessoas me ensinam a ser uma pessoa perversa, pervertida, cruel. Ser uma pessoa desandada, uma pessoa sem critério, uma pessoa que cedo é uma coisa, de tarde é outra, no meio do dia é outra. Para que eu tenho que me somar com ela? Não, nada me obriga, nada. Nada me impulsiona a ficar com ela. Eu tenho que ficar onde está o meu resultado, o meu novo. E Jesus é o novo na sua vida hoje. Amém? Você recebeu essa palavra? Então tome posse que vai ser bênção na sua vida. Nós estamos fazendo uma jornada nas parábolas de Jesus aqui no nosso canal. E você já faz parte do nosso canal. Tenho certeza que você vai apresentar a gente para mais pessoas, vai trazer mais pessoas. Somos uma família. E as parábolas são palavras que Jesus trouxe. Não é uma coisa que foi copiada de um livro, um filósofo, um pensador, um livro. Não, Jesus. Pense em Jesus de Nazaré. Pense no Filho de Deus. Pense naquele Jesus que esteve com os 12 apóstolos. Quando ele ia falar com a multidão, não tinha caneta, não tinha papel, não tinha como registrar. Então ele contava história, ele pegava aquilo do dia a dia. Ele contava da semente dos pássaros, ele falou da lamparina, ele falava dos trabalhadores que é comum. E nas parábolas, ele mostrava direção. Ele falou, olha, que nem a última, que nós falamos agora há pouco tempo da lamparina, que ela tem que ser colocada em lugar alto para que ilumine todo mundo. Então, toda semana praticamente nós estamos mandando um vídeo das parábolas, aquilo que ele falou, porque o que ele falou é a direção. Pode parecer fulano, não, é o que Jesus falou. Pode parecer uma coisa nova, não, é o que Jesus falou, porque o que ele falou vai dar certo. O que ele falou vai dar certo. O que ele falou tem que dar certo. O que ele falou vai acontecer. Sabe por quê? Porque ele falou que pode cair os céus e a terra, mas as palavras dele não vai cair, não vai falhar. E nós estamos fazendo essa jornada pelas parábolas. Aquilo que Jesus falou, as histórias que ele contou, o posicionamento que ele trouxe, toda semana aqui. Eu convido você para vir, tem algumas que já está, nós já postamos. Vá lá, pega na hora do almoço, na hora do chá, na hora do café, traga para a vida, porque é uma mensagem muito simples, de uma maneira que todo mundo entende e vai ser uma bênção na sua vida. Então as parábolas, jornada nas parábolas, e toda semana aqui também, a hora nona, estamos aqui juntos. Amém? Vou orar pela sua vida e que Deus ajude você, a sua família. Se tiver alguém aí precisando de libertação, eu peço agora que Deus vá e faça romper esse ciclo de dor, de angústia, de perdição. E aquilo que você não conseguiu fazer com as suas forças, que o Senhor tome à sua frente. Meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento que estivemos com essas pessoas, com os teus filhos, com essas famílias. Se elas vieram aqui, se o Senhor apresentou esse vídeo para elas, tenho certeza que o Senhor tem um projeto na vida dela, o Senhor tem bênção na vida dela, o Senhor tem resposta na vida dela. Senhor, se houver qualquer coisa entre o Senhor e elas, se houver qualquer coisa que impeça, que seja uma barreira, que seja um impedimento, em nome de Jesus de Nazaré agora, Senhor, eu quero profetizar, eu quero trazer a bênção, que todo esse bloqueio saia, que essas pessoas encontrem paz, que elas encontrem vida, que elas encontrem perdão, que elas encontrem o caminho. Assim como o chefe da sinagoga acertou o caminho, foi de encontro e voltou para casa e recebeu o grande milagre, que elas possam também receber o milagre, que onde o Senhor estiver, eles sejam alcançadas, que sejam direcionadas, que elas achem tempo, que elas possam ser vistas, que elas possam ser ouvidas e alcançadas. Que Deus abençoe sua vida, sua família, onde você estiver. Fique em paz, fique na bênção, e que a boa mão do Senhor seja com nós e nos abençoe na nossa caminhada. Amém?